Bom dia, amor em gotas, às 7h12 da manhã. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante e que eu sempre falo aqui todos os dias: o abraço. Os benefícios que o abraço causam às pessoas que são abraçadas, às pessoas que estão se abraçando. Então, principalmente ao seu filho, quando você abraça o seu filho, olha só o que acontece, gente. E existem várias pesquisas científicas em torno desse assunto. Não é uma nem duas, são várias. Eu consegui pegar algumas aqui para a gente se informar e saber que existem comprovações científicas de que o abraço traz diversos benefícios. Então, vamos lá? Aqui no nosso Amor em Gotas, hoje uma gotinha para você sobre o abraço. Então, vamos lá. Eu vou ter que ler, viu, gente? Porque os nomes são, complicados. Eu não consegui decorar tudo. Uma pesquisa feita pelo professor de psicologia da Carnegie Mellon University, da Pensilvânia, Estados Unidos, o professor chamado Sheldon Cohen, comprovou que o abraço protege dos efeitos do estresse, da depressão e da ansiedade. O estudo foi publicado em 2014 na revista científica Psychological Science. Olha só, eles testaram se os abraços funcionavam como uma forma de apoio social e se a frequência de abraços seria capaz de proteger as pessoas de infecções associadas ao estresse, resultando em sintomas mais brandos de doenças. Isso era a teoria deles, era o que eles queriam comprovar. E as pesquisas anteriores já haviam mostrado que o estresse torna as pessoas mais suscetíveis a doenças. Isso a gente já sabe. Já sabe que o estresse, ele é o estresse é um dos responsáveis para causar doenças. Isso a gente já sabia e já existem comprovações científicas. Agora eles queriam ver se os abraços faziam o efeito contrário, tiravam o estresse. Então vamos lá? Olha só. Durante essa pesquisa do Dr. Cohen, os efeitos dos abraços em pessoas estressadas, o Sheldon Cohen entrevistou 404 adultos saudáveis durante 14 noites e indagou aos participantes por telefone sobre a frequência de conflitos interpessoais e abraços que receberam. Depois, as mesmas pessoas foram intencionalmente expostas a um vírus comum da gripe e submetidos a uma quarentena para avaliar os efeitos. Para Cohen e sua equipe, o estudo sugere que ser abraçado por uma pessoa de confiança pode atenuar como um meio eficaz de transmitir apoio, e aumento da frequência de abraços pode ser um efeito mais eficaz ainda para reduzir os efeitos nocivos do estresse. Olha só. Então, olha o que eles concluíram. Os benefícios do abraço. 1. Diminui os riscos de infecções. Quem recebeu mais abraços teve reduzido o risco de infecções e também enfrentou melhor os conflitos que surgiram. Então, os abraços diminuem as infecções. E chegaram à conclusão de que quem recebe um abraço de uma pessoa em quem confia, transmite mais apoio e aumenta a própria frequência de abraços. A pessoa passa a abraçar mais também. Então, como os cientistas chamaram de o ato de abraçar, essa questão, o ato de abraçar, os sintomas da doença foram mais brandos. Então, nesse teste aí da gripe, os sintomas da doença foram mais brandos quando as pessoas eram abraçadas. Então, primeiro benefício, os abraços diminuem os riscos de infecções. Vamos para o segundo benefício. Eles ajudam quem tem problemas para compartilhar emoções. Existem pessoas que não conseguem expressar o que elas sentem. Então, elas têm dificuldade de expressar as emoções. São chamadas de alexitimia.
É uma doença, a alexitimia. Elas têm dificuldade em expressar suas emoções. Então, foi feita uma pesquisa com algumas dessas pessoas na Faculdade de Artes e Ciências da University Missouri, nos Estados Unidos. E um estudo publicado em 2011 pela revista científica Personality and Individual Differences. Pesquisadores dessa instituição mediram o afeto compartilhado entre 921 pessoas diagnosticadas com alexitimia, que é a dificuldade de expressar emoções. E eles ainda tinham problemas para se relacionar, mas a comunicação afetuosa aliviou a aflição que as pessoas sentiam, porque a pessoa fica aflita porque ela não consegue compartilhar as emoções. Então essas aflições foram diminuídas, né? E que os gestos como o abraço fizeram com que elas liberassem hormônios que aliviassem o estresse. Olha que interessante, gente. Então, número 2, o abraço ajuda as pessoas a liberarem as suas emoções, né? A compartilhar as suas emoções, ajuda as pessoas a ficarem mais calmas e seguras. Número 3, olha esse, muito interessante essa pesquisa. Abraço de mãe diminui a ansiedade de filhas. Eles fizeram lá em 2010, um cientista chamado Seltzer reuniu um grupo de 7 meninas com 12 anos e pediu que elas resolvessem uma série de problemas matemáticos frente a pessoas que elas não conheciam. Então isso causa estresse. Matemática já é difícil, ainda perto de pessoas que elas não tinham afeto, o estresse aflorou nelas ali. Enquanto elas participavam do exercício, o ritmo de seus corações e os níveis de cortisol aumentaram. Cortisol é o hormônio associado ao estresse. E 1/3 das meninas foi consolada com o abraço das suas mães. Então, 1/3 foi consolada com o abraço das suas mães. Outro 1/3 recebeu um telefonema da mãe. E o terceiro grupo, mais 1/3, não aconteceu nada, nem telefonema da mãe e nem abraço. Não interagiu. O efeito benéfico foi o mesmo entre as adolescentes que ganharam um abraço e que receberam o telefonema da mãe. Então, diminuiu o estresse delas, elas se sentiram mais seguras. O nível de oxitocina foi medido. Primeiro eles mediram o nível de cortisol, que estava alto durante ali a realização da prova, e depois do abraço da mãe, né, do contato com a mãe, elas liberaram oxitocina, que é o hormônio do amor ou hormônio da felicidade. E aumentou significativamente nas participantes dos 2 grupos que fizeram a interação com as mães, ou com abraço ou com telefonema, fazendo o efeito, inclusive prorrogando o efeito depois que o exercício foi finalizado. Mesmo depois da prova de matemática lá, elas continuaram com aquele efeito de felicidade, né, com a oxitocina dentro do organismo. Então comprovou algo, que o abraço da mãe é um santo remédio para quem está passando por uma situação de estresse. Olha que interessante. Número 4, hein? Benefício número 4. Os abraços reduzem a pressão arterial. Olha que interessante. Em 2013, um estudo da Universidade Médica de Viena, na Áustria, liderado pelo neurofisiologista Jürgen Sandhöller, comprovou que abraçar alguém pode, além de promover o bem-estar, reduzir a pressão arterial e melhorar a memória. Olha que máximo. No entanto, o efeito só se manifesta se o ato de afeto é feito por alguém de confiança. Então, o que acontece? Produz oxitocina, que é liberada no organismo, e o hormônio, quando presente na corrente sanguínea, reduz a pressão arterial e diminui a sensação de estresse e ansiedade. Tá vendo, gente? Então, só que a mesma pesquisa mostrou que o efeito positivo só ocorre se as pessoas confiam umas nas outras. É o abraço da pessoa de confiança que é legal. E a mesma pesquisa percebeu que abraçar estranhos tem efeito estressante. Então, por que eu falo?
vai lá, dá um abraço apertado e demorado no seu filho, porque você é uma pessoa de confiança dele. Então, ele vai sentir, vai liberar oxitocina, parece um palavrão, mas é esse nome mesmo, oxitocina, que é o hormônio da felicidade. Ele é liberado no sangue e favorece a felicidade para a pessoa fica feliz com um abraço. Gente, e um abraço custa nada, fala sério. Custa alguma coisa abraçar? Custa nada. Quinto benefício do abraço. Quinto, aliviam a dor. Olha que interessante. Na Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, a psicóloga Karen Graham também pesquisou sobre os efeitos do abraço e comprovou que o carinho pode aliviar a dor. Ela e sua equipe recrutaram mulheres que sofrem com enxaqueca. E durante os testes, os participantes relataram melhoria significativa na dor de cabeça. A conclusão de Graham foi de que o cérebro recebe primeiro os sinais de alívio em relação à sensação da dor. Olha que interessante. Então, junto com o delicioso sentimento de felicidade, o abraço é um gesto que oferece muitos benefícios para a sua saúde e a do seu filho, física e mental. Então, olha que interessante. Diminui o estresse, melhora a comunicação, aumenta a autoestima, reduz a pressão arterial e é muito bom. Por que não abraçar? Não é, gente? É muito bom. Então, eu sempre falo, vai lá, dá um abraço apertado e demorado no seu filho. Porque também, gente, a gente não pode dar aquele abraço rapidinho. Não. Aí dá aquele abraço assim, não. Abraça e relaxa. Abraça e curte o abraço. Põe ali, ó, no ombrinho com ombrinho, coração com coração, braços entrelaçados e dá aquele abraço gostoso. Gente, faz efeito. E eu gosto também de contar uma situação que aconteceu com a gente aqui em casa, né? O meu marido se desentendeu com o meu filho há um tempo atrás aí. Ele tinha uns 17 anos, mais ou menos, e eles brigaram feio. Nossa, e a gente fica numa situação, né? É terrível. E logo depois o meu marido se arrependeu e ficou muito, muito chateado com o que tinha feito, né? E os dois ficaram lá sem se falar. E o meu marido foi procurar uma pessoa, e essa pessoa, que era um psiquiatra, falou pro meu marido: você vai fazer o seguinte, você vai todos os dias dar um abraço apertado no seu filho. Gente, meu marido obedeceu. E a transformação foi incrível, gente. Incrível, incrível mesmo. Então, e eu sinto isso no dia a dia, quando a gente abraça realmente, porque é um momento que você está dedicando a pessoa. É só você e a pessoa. Então, abrace mais, abrace o seu filho, porque o contato físico, o afeto, ele faz com que as pessoas se sintam bem, se sintam apoiadas, acolhidas, amadas. Então, o abraço é uma atitude de amor, sim. E a gente precisa abraçar mais. Sabe por quê? A gente não aprendeu na nossa juventude e infância. Nem sempre os nossos pais talvez não tenham passado isso pra gente. Eu, por exemplo, na minha casa não tinha muito essa coisa de troca de afeto. Afeto físico mesmo, gente. Mão na mão, sabe? Rosto, abraçar, tocar. É interessante, gente, que quando Jesus morreu e ressuscitou, que ele apareceu lá no meio dos discípulos e estavam reunidos numa casa, o que aconteceu? Como Jesus sabia que Tomé já tinha ido um dia antes, não tinha acreditado que Jesus tinha estado lá com os outros discípulos, na hora que Jesus chegou, a primeira coisa que ele fez foi falar para Tomé: toque-me, toca aqui nas minhas feridas. E quando os discípulos estavam lá, Jesus pregando, os discípulos ao redor dele, chegaram as crianças. Todo mundo sabe dessa história, gente. Todo mundo sabe dessa história. O que Jesus fez? Os discípulos falaram: Senhor, vamos tirar as crianças aqui que elas estão atrapalhando. Né? Os discípulos tentaram, né, tirar as crianças de perto de Jesus. Não, traz elas aqui. O reino dos céus é das crianças. E Jesus foi e acolheu as crianças. Ficou com elas ali, deu atenção para elas.
Enquanto que aquela multidão inteira, todo mundo ali precisando de cura, pessoas com sérios problemas ali, tumultuadas, né? Cheio de turbulência ali na cabeça, pessoas com sérias situações ali, e Jesus dando atenção às crianças, gente. Presta atenção. A gente precisa dar atenção às crianças. Elas merecem toda a nossa atenção, o nosso afeto, o nosso carinho. Olho no olho, ó, mesma altura da criança. Você tá aqui, a criança tá aqui. Você abaixa, olho no olho, presta atenção no que ela tá falando, acolhe, abraça, fala que entendeu e por aí vai. Então, gente, o nosso Amor em Gotas hoje fica por aqui. Um beijo para você, um abraço apertado e demorado no seu filho. Até amanhã às 7h12. Beijo.